Boa noite para todo mundo. Que bom ver vocês. E agradeço de coração os inscritos. Quem não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína. Aqui todos temos mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco Connection. Vamos debater sobre um dia do Vasco, um dia cheio, né? Um elenco do Vasco se representou depois de 2 dias de folga, já avisando a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A CBF está esperando a chaveamento, né? Um sorteio da fase de grupos da Libertadores, da Sul-Americana, para aí sim fazer a data das estreias do Campeonato Brasileiro. Quem pode jogar no meio da semana, quem só pode jogar no final de semana, com as rodadas, a primeira rodada pelo menos deverá ser requebrada, né? Alguns jogos no meio da semana, outros jogos no final de semana. Como o Atlético Mineiro está envolvido com a Libertadores, é possível que a estreia do Vasco seja no dia 15 ou no dia 16 de abril. Mas vamos aguardar a confirmação da CBF. Esse final de semana, sem Vasco, o Vasco deu mole, né? Mesmo que tivesse se classificado para a final do Campeonato Carioca, estaria sem jogos, já que a data da FIFA, né, os campeonatos parados. Teremos jogos só de seleções. A seleção brasileira fará amistoso contra o Marrocos. Os times na América do Sul farão amistosos. O Uruguai, que está o Pumita, fará amistoso com o Japão. O Paraguai, que está o Matias Galazzi, também fará amistoso. Já os da Europa estarão nas eliminatórias da Eurocopa. Inclusive, a Sport TV vai transmitir os jogos da eliminatórias para a Eurocopa. E eu estou curioso como ver a Itália, né? Sente falta da Itália no último Mundial. Aliás, a Itália não se classificou nas 2 últimas Copas do Mundo. Um país tetracampeão mundial. Mas vamos falar de Vasco. E como eu disse, o elenco já se apresentou no centro de treinamento Moacir Barbosa. E como vieram após 2 dias de folga, o treino foi mais físico, recondicionamento físico, né, com a preparação física. E o técnico Maurício Barbieri também se reuniu com os jogadores ao redor do campo, falando sobre, claro, a eliminação do Carioca e da Copa do Brasil, também dando força à equipe para o início do Campeonato Brasileiro. E depois que acabou o treinamento, os jogadores foram para suas casas e o técnico Maurício Barbieri, o diretor Abel Braga, diretor técnico Abel Braga, teve uma reunião com o Paulo Braga, Luiz Melo, falando de reforços e também quem deverá sair do clube. A tendência é que os jogadores que não vêm sendo aproveitados, como Edmar, Zé Gabriel, até mesmo o Matias Galazzi, que apesar de ter jogado como titular no primeiro jogo na semifinal contra o Flamengo, simplesmente não foi relacionado depois. E a tendência é que ele seja também negociado, seja venda definitiva ou emprestado. Então, os jogadores que não vêm sendo aproveitados deverão ser negociados, uns de forma definitiva, outros emprestados até o fim da temporada. E nomes sendo especulados, o último deles vem dos colegas do México, dizendo que o Jerry Martin, do América do México, de 30 anos, foi sondado pelo Vasco. Bom,
O Vasco, em si, não confirma nem desmente, né, a notícia vinda do México, né, a política do Vasco em não falar em negociação, mas eu acho incoerente, porque o Vasco desistiu na contratação do Eduardo Sacha, de 31 anos, e o R. Martins tem 30 anos, e o Eduardo Sacha acabou sendo contratado pelo Red Bull Bragantino, né, que a equipe paulista pagou para o Atlético Mineiro 2 milhões de dólares, né, ou 22 milhões de reais, mais ou menos isso, para contratar o jogador. O Vasco viu pela idade do jogador, teria pouco retorno técnico e não teria retorno, não viu expectativa de ter um retorno financeiro no futuro. Então, além de, por isso tudo, o Vasco achou que era inviável fazer esse investimento no Eduardo Sacha. E segundo o site que fala de valores no mercado de jogadores, esse Guerre Martins, que aliás defendeu a seleção do México na Copa passada, no Catar, né, que foi no final do ano passado, ele está valendo 6 milhões de dólares. Seria incoerente, deixou de contratar um jogador de 31 anos para depois contratar outro de 30 anos, que, aliás, esse de 30 anos é mais caro que esse, que eles desistiram de 31. Também os dois já caminhando para o final de carreira. Não vou dizer, eu não sou igual um certo colega, que eu acho que eu falo, falta de classe dele de ficar desmentindo colegas. Não vou desmentir os colegas do México, até talvez eles estejam, as fontes deles estejam certas, e o Vasco está interessado nesse jogador, mas se acontecer essa negociação, eu acho incoerência por parte da 77. Mas vocês, o que vocês acham? Comentem, opinem. Amanhã o Abel Braga fará uma entrevista coletiva às 14h. Nós não estaremos lá. Tenho outro emprego também, mas baterá o meu horário no meu emprego, do outro emprego. Então, não vai dar para eu estar lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Mas os colegas que cobrem o Vasco são super competentes, é o Lucas Pedrosa, é o Joel Silva, é o Eduardo Ferrari, todos eles vão estar lá. Claro que eles vão questionar sobre contratações, e eu, lógico, acredito que o Abel não vai falar de nomes, mas deve falar sobre reforços. Também a expectativa do Vasco no Brasileiro, ele deve ser até mais objetivo que o Maurício Barbieri, porque na última entrevista, após a derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca, um colega da Litoral News, que estava atrás de mim, perguntou sobre os objetivos do Vasco no Campeonato Brasileiro, e o Maurício Barbieri disse simplesmente que não sabe, porque ele não ainda estudou o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que é o adversário da estreia, ainda estudou o Palmeiras, que será o adversário da segunda rodada. Enfim, fora o time da Série A que ele enfrentou no Campeonato Carioca, que é o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, ele não conhece ainda. Mas eu achava que ele deveria ser um pouco mais objetivo, né? Até podia assim ser mais
não cria tanta expectativa, que se ele não quisesse criar tanta expectativa no torcedor, ele podia falar, olha, primeiramente, para a gente não criar, se iludir, eu falo que a gente vai brigar contra o rebaixamento, mas se a gente conseguir uma Libertadores, uma Sul-Americana, é um bônus. E a nossa meta é alcançar esse bônus. Eu acho que ele deveria ter falado algo parecido com isso. Para não podia falar de título e criar uma falsa expectativa ao torcedor. Iludir o torcedor. Mas ele falou que não conhece ainda alguns outros adversários que o Vasco vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. E acredito no Abel, até porque ele foi treinador, um cara cascudo pra caramba no futebol. Quando ele é o Roberto Dinamite, que está lá em outro plano, começou a carreira dele como jogador, o Abel já estava começando a parar. Para você ver quanto tempo que o Abel tem como um profissional dentro do futebol. Inclusive, ele fala que a função que ele faz hoje no Vasco, ele queria ter tido quando ele era treinador. Um cara campeão do mundo pelo Internacional, já foi técnico do Vasco várias vezes, foi jogador do Vasco, mas, então, por isso os colegas devem questionar ele sobre contratações, objetivo no Vasco do Brasileirão, e eu acredito que o Abel será um cara que vai responder com objetividade as perguntas dos colegas. Então é isso, galera. Até amanhã com mais Vasco. Teremos amanhã um bom dia, o Desperta Vascaíno, a hora do almoço vascaíno. Vamos falar, ontem o Zé Colmeia falou, fez uma entrevista com o Fábio Avezedo, o colega Fábio Avezedo, e ele falou sobre os planos dele dentro da política do Vasco. Inclusive, parece que ele já falou que será também candidato a presidente. Olha que hoje o futebol, a associação só tem 30% do Vasco SAF. E mesmo com esse 30%, vai ser um round entre os políticos do Vasco para ter posse desses 30%. E falou também de que ele pretende entrar na política do Rio de Janeiro. E também falou do que seria essa cereja do bolo, que, aliás, ele entrou, uma briga com um colega meu que eu admiro, por ser um cara, ele começou, desde a época que o Roberto Dinamite jogava, o Flávio Dias, eles entraram no cabo de guerra, acabaram falando, mas no fundo, eles acabaram falando do mesmo nome. Mas não vamos falar disso no Desperta Vascaíno, e na hora do almoço vamos fazer o nosso questionamento. Até mais.